Por que Anne Frank é uma das vítimas mais conhecidas do Holocausto? Como ela conseguiu escapar dos alemães? Qual foi a causa da morte dela? Neste relatório abordaremos esse e diversos outros assuntos. Anna Frank era uma adolescente que, infelizmente, teve que atravessar sua curta vida em um dos piores momentos da humanidade. Para expressar seus sentimentos, ela recorreu à sua veia artística, especialmente à escrita. Quando completou 13 anos, ganhou um diário, e graças a esse simples objeto, ela não só se ajudou, mas também mostrou ao resto do mundo como era a realidade naquela Europa doente. Sua faísca criativa se concentrou em contar seu próprio testemunho dos horrores que estava vivendo, em parte para ajudar a entender o porquê do destino que teve que percorrer. Ela passou seus últimos anos reclusa em um refúgio conhecido como a Casa de Trás. Devido a este local clandestino, ela, sua família e outros conseguiram escapar da perseguição imposta pelo Terceiro Reich ao seu povo. Finalmente, a polícia descobriu onde eles estavam se escondendo e um caminho para a escuridão começou no 4 de agosto de 1944. O dia em que Anna Frank foi capturada. Antes de começar, gostaria que me dissessem se conheciam Anna Frank e como ouviram falar dela? E o que acham do livro dela, se tiveram a oportunidade de lê-lo? E também quero saber se tem alguma teoria sobre quem foi a pessoa que denunciou a sua família, se é que isso aconteceu. Quero ler as suas opiniões aqui embaixo, e também os convido para deixar sugestões para possíveis futuros vídeos neste canal. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Sem mais nada para dizer, vamos começar! Em 1º de agosto de 1944, Anna Frank, após mais de 2 anos escondida no que ela chamou de Casa dos Fundos, escreveu o que seria a última entrada em seu diário. 3 dias depois, seus sonhos e ilusões foram capturados em meio ao desespero. Após 770 dias se mantendo escondida junto à sua família e outras pessoas, as garras alemãs encontraram seu esconderijo. Ao entrarem, os nazistas reviraram tudo enquanto procuravam objetos de valor. Não se importaram em empurrar, quebrar e bater. Sacudiram bolsas, malas e gavetas. Deles caíram apenas alguns pertences de valor, mas entre esses objetos estava também o caderno vermelho e as folhas com os escritos de Anna. Quando os oficiais levaram os escondidos e seus protetores, não perceberam que sobre o chão de madeira havia ficado uma obra-prima que mudaria o mundo. Mas não nos adiantemos. Para entender o que aconteceu após sua detenção, é necessário que comecemos do início. Otto Heinrich Frank foi soldado ao serviço do Exército Imperial Alemão durante o decorrer da Primeira Guerra Mundial. Ao retornar, trabalhou como funcionário bancário em uma instituição fundada por seu pai. Durante esses anos, conheceu Edith Hollander, filha e herdeira de uma família dedicada aos produtos para indústrias e sucata. Casou-se com ela em 1925. Um ano mais tarde nasceria Margot, no dia 12 de junho de 1929. No Hospital Mangão da Cruz Vermelha de Frankfurt do Menor, Alemanha, chegaria a família Anneliese Mary Frank, conhecida em português como Anne Frank. Com o nascimento da pequena, esperava-se uma nova fase na vida dessa família judia alemã. Mas a crise econômica de 1930 tirou o emprego de Otto, e eles tiveram que reconsiderar várias situações. Como se isso não fosse suficiente, nesse mesmo ano começaria a se formar o Terceiro Reich. O Führer, que liderava o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, havia ganhado as eleições e com ele surgiu uma ameaça muito real. No dia 30 de janeiro de 1933, o presidente do Reich, Paul von Hindenburg, nomeou Adolf como chanceler da Alemanha, com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Os pais de Anna entenderam que não havia futuro para eles naquele país. Por esse motivo, decidiram se mudar para um novo destino, os Países Baixos. Essa era a opção mais factível, já que tinham conhecidos lá que poderiam ajudá-los a conseguir trabalho e casa. Além disso, Margot e Anna poderiam levar uma vida saudável. O primeiro a se instalar lá foi o pai dela, Otto. Sem perder tempo, fundou uma empresa que tinha suas bases na Alemanha. Nesta nova filial, fabricavam e distribuíam produtos gelificantes para geleias. Meses depois chegou sua esposa, Edith, para procurar uma casa. Enquanto isso, suas filhas ficaram com uma de suas avós perto da fronteira alemã com a Bélgica. Em janeiro de 1934, com a chegada de Anna, toda a família se reuniu.
Nesse mesmo ano, a menina ingressou em uma escola Montessori. Enquanto o Führer avançava em sua carreira para assumir o controle, a Holanda parecia um lugar seguro não apenas para os Franks, mas para mais de 4.000 judeus que emigraram para o país diante da onda de antissemitismo. Anna acabara de aprender a falar alemão. A Holanda não apenas lhe daria os melhores anos de sua vida, mas também o idioma com o qual ela alcançaria a imortalidade. Lá, a pequena cursou seus estudos e foi crescendo, enquanto sua curiosidade intelectual se desenvolveu juntamente com seus jogos e travessuras. Várias fotografias da época a mostram sorrindo com uma caneta na mão. Ninguém sabia que isso pronunciava o futuro. Os Frank viviam em um bairro multicultural, onde as crianças eram judias, católicas, protestantes e brincavam sem dar importância às orientações religiosas. A própria família era assídua do judaísmo, mas pertenciam a uma ramo progressista. Em outras palavras, mantinham certas tradições e ritos, mas não eram ortodoxos. Outras das tradições que tinham na casa de Anna era a leitura constante. Seus pais haviam formado uma importante coleção de livros. Aquela biblioteca era um refúgio para Edith e Otto, e também um lugar de encontro familiar. Os Frank incutiram o hábito da leitura em suas filhas, que abraçaram a palavra escrita como uma atividade recreativa, além dos jogos típicos da infância. Essa era a conexão deles com o mundo, além de suas próprias vidas. Além de um crescimento aparentemente acelerado, Anna foi descrita como uma pessoa com uma personalidade transbordante de simpatia, com um olhar curioso, sempre sorridente e pronta para socializar. Mas, por outro lado, seu estado de saúde foi delicado desde uma idade precoce, o que a obrigava a faltar muitas aulas por doenças leves. Sua família a apelidou de boneca de porcelana devido às diversas doenças que a acometeram desde o início da vida. Apesar disso, ela adorava interagir com seus colegas e estudar na escola. Nas salas de aula da escola, Anna encontrou um lugar para cultivar suas paixões mais profundas, a escrita e a atuação. Essas paixões a levaram a criar peças de teatro nas quais as próprias crianças, inclusive ela, atuavam. Essas peças eram uma forma de expressão artística e uma demonstração de sua criatividade inata e habilidade narrativa. Para Anna, o mundo do cinema de Hollywood tornou-se um sonho fascinante. Mas ela não se limitava apenas à atuação, cogitava também se tornar escritora ou jornalista. Quase sem saber, esse desejo inato marcaria o resto de sua curta, mas intensa vida. Anos mais tarde, durante o verão de 1941, Anna teve que mudar de escola e deixar todos os seus amigos para ingressar junto com sua irmã Margot no liceu judaico. Na época, a Alemanha já invadira os Países Baixos e as crianças judias eram proibidas de estudar com os não-judeus. Naquele momento, os discursos antissemitas chegavam aos ouvidos de grande parte da população europeia. Além disso, já circulavam histórias sobre os campos de concentração. Os bons dias tinham uma data de expiração, 12 de junho de 1942. Anna completou 13 anos. Como presente de aniversário, Otto e Edith deram a ela um caderno vermelho e branco quadriculado. A menina viu o objeto numa vitrine dias atrás e se apaixonou por ele. Desde que recebeu, Anna não parou de escrever. Uma das primeiras coisas que ela escreveu foi: "Espero poder confiar em você, como nunca confiei em ninguém, e espero que você me seja de grande ajuda." Depois a história falou por si. Com a situação dos judeus se agravando, Otto Frank se antecipou às poucas possibilidades restantes. Ele tentou primeiro administrar os documentos para emigrar para os Estados Unidos da América com sua família, mas não conseguiu devido à constante investigação do governo. Isso o fez preparar um esconderijo. Ele fez isso junto com seus amigos e funcionários holandeses, Victor Kugler, Johannes Kleiman e o alemão Herman van Pels. A família de Van Pels também havia planejado se esconder no mesmo lugar. Otto estava preparando um refúgio em Prinsengaste por um tempo, 263, na parte de trás da empresa onde trabalhava. Sua secretária, Mipi Gies, havia assumido o enorme risco de proteger a família de seu amigo caso precisassem usar aquele esconderijo. Dentro da casa aos fundos, havia um passado secreto, atrás de uma biblioteca. Este corredor levava a uma escada que levava a um sótão que havia sido adaptado para servir como refúgio em caso de necessidade. 5 de julho de 1942. Apenas 3 semanas após receber o diário, Anna e sua família foram forçadas a colocar em prática os planos mais temidos.
Margot havia recebido uma carta que a obrigava a se apresentar em um campo de concentração. Se ela obedecesse, toda a sua família cairia nas mãos dos alemães. O antigo apartamento, que em seu tempo havia abrigado as esperanças de uma vida tranquila, teve que ser abandonado. Os Frank desorganizaram tudo para tentar confundir os oficiais. Deixaram uma nota escondida e documentos espalhados, dando a entender que haviam fugido para a Suíça. Mas a realidade era muito mais sombria e angustiante. Com apenas poucas posses, a família foi obrigada a caminhar a pé vários quilômetros até o seu esconderijo, já que os judeus não podiam utilizar o transporte público. O perigo os espreitava desde o primeiro momento. Qualquer patrulha poderia localizá-los, solicitar seus documentos e levá-los para um campo de concentração. Uma vez no anexo secreto, assim como Anna o descreveu em seu diário íntimo, o sofrimento começou imediatamente. O esconderijo tinha 50 metros quadrados, distribuídos em 3 andares. Naquele lugar, o medo era permanente. Não apenas para a família, mas também para os 4 bravos funcionários da empresa que cuidavam deles, junto com Miep. A pena por esconder judeus era a morte, então todos arriscaram suas vidas por essa causa. O grupo de pessoas que apoiavam a família Frank incluía Victor Kugler, Johann Boskvig, Johannes Kleiman e Bebe Boskvig, junto com Miep Gies e seu marido Jan. Juntos, eles realizaram uma rotina perigosa, fornecendo comida, roupas e notícias do mundo exterior para a Casa dos Fundos. Logo, acolheriam mais refugiados. Primeiro, chegou a família Van Pels e, em novembro, o dentista Fritz Pfeffer se juntou a eles, dividindo o quarto com Anna. Para evitar detecção, eles seguiam uma rotina rigorosa dentro e fora da fábrica. Eles tinham turnos para usar o banheiro antes das 8h30, horário em que chegavam os primeiros empregados que desconheciam a existência dos refugiados. Até a hora do almoço, eles deveriam andar em silêncio, falar em sussurros e manter-se afastados das janelas, mesmo que estivessem cobertas. Ao meio-dia e 45 minutos, os Frank compartilhavam comida e notícias com alguns de seus protetores. Manobra ilegal de posição geralmente permanecia em seu escritório vigiando caso um funcionário voltasse inesperadamente. Durante a sesta, Anna costumava escrever, esperando às 5h45 da tarde. Todos foram para suas casas, e os refugiados puderam sair do sótão para se moverem pela propriedade. O único dia livre dessa rotina feroz e opressiva era o domingo, quando o despertador não tocava às 6h45 da manhã. A convivência na casa era difícil. Além do medo e da crescente repressão aos judeus, que já não podiam deixar os Países Baixos porque foram despojados de sua nacionalidade, acrescentava-se a temível notícia de que o Führer oferecia recompensas monetárias para quem denunciasse encobridores e pessoas escondidas. As 8 pessoas que viviam confinadas falavam sobre política, sobre as possibilidades de uma melhora num futuro próximo do fim da guerra e da perseguição. No entanto, o tempo avançava e não havia indícios de que o cerco terminasse. Anna se refugiava na leitura e nos estudos, com a firme determinação de se tornar escritora. Ela se comunicava em formato epistolar com vários personagens fictícios. Entre eles podemos encontrar Kitty Pop, Fian, Connie, Lou, Marjan, Jetty e Amy. Esses personagens formavam um grupo de amigas imaginárias de Anna, amigas que a acompanharam durante toda a sua vida. Ser uma adolescente em um contexto tão asfixiante desafiou não só Anna, mas também sua família. A rebeldia natural da adolescência se fundiu às tensões crescentes. Ela começou a ter conflitos com a mãe e a detestar o dentista por usar excessivamente a única escrivaninha do quarto. A pequena Frank sentia falta de seus amigos e ansiava pelas simples alegrias da infância, como brincar na chuva. A escola se tornou uma lembrança dourada, a qual ela ansiava voltar. Com tantas necessidades, seu diário se tornou seu refúgio, onde derramava seus pensamentos mais íntimos. Ela não escreveu apenas sobre seu confinamento e o cerco alemão, mas também compartilhou seus sonhos para o futuro. Ela passou a questionar suas crenças e descreveu com sinceridade suas impressões sobre a família e os companheiros de confinamento. Ela capturou sua visão não apenas do terrível momento histórico em que estava presa, mas também das pequenas coisas do cotidiano. Com o tempo, as condições dos 8 reclusos no esconderijo secreto começaram a deteriorar-se. Conforme a guerra se estendia, seus protetores enfrentavam crescente dificuldade em obter comida para eles. Além disso, viviam com o medo constante de que os bombardeios aliados pudessem atingir seu esconderijo, já que não podiam sair para se refugiar em um lugar mais seguro.
Em 24 de dezembro de 1943, após 1 ano e meio em reclusão, Anna escreveu em seu diário que gostaria de andar de bicicleta, dançar, assobiar, contemplar o mundo, sentir-se jovem e livre. No entanto, não posso permitir que isso se note, porque imagine se todos começássemos a reclamar ou a fazer caras longas, onde acabaríamos? Apesar de tudo, ela sabia que as 8 pessoas da casa de trás viviam em um paraíso. Em comparação com os judeus que não estavam escondidos, ou seja, aqueles que sofriam nos campos de concentração. No diário, ela também relatou seu único encontro amoroso no esconderijo, enquanto o mundo lá fora desabava. Pensar no amor em meio àquele contexto pode parecer insólito, mas era algo mais que possível. O alvo daquele amor fugaz foi Peter Van Pels, o filho de 15 anos da primeira família que se escondeu com os Frank. O confinamento os aproximou cada vez mais e a carência afetiva fez o resto. Quando Anna não estava lendo, estudando ou escrevendo, passava muito tempo com Peter, que se tornou um confidente. Em uma de suas entradas, Anna escreveu: "O pobre rapaz tem mais necessidade de certa ternura do que eu. Ele cora todas as noites com o beijo de boa noite e implora apenas para conseguir outro." Inevitavelmente, eles se apaixonaram. Na escuridão daquelas 4 paredes, eles deram seus primeiros beijos e carícias. O que eles não sabiam era que cada gesto, cada aproximação, estava permanentemente em perigo de se tornar o último. No entanto, Anna logo se distanciou de Peter. As urgências dela eram diferentes das dele. Em 1944, ouviu pelo rádio que as autoridades holandesas exiladas pediam aos judeus que guardassem todo tipo de documentos que provassem a ocupação e os horrores alemães nos Países Baixos. Desde aquele momento, Anna encontrou uma nova missão. Por esse motivo, decidiu reescrever o diário para deixá-lo mais próximo do formato de um livro. Dedicou seu tempo não só a adicionar novas entradas, mas também a polir seus escritos. Os estudos, as leituras e a prática acabaram por melhorar sua prosa. A última entrada que ele escreveu em seu diário estava datada de 1º de agosto de 1944, apenas 3 dias antes de os nazistas encontrarem seu esconderijo. E é assim que nossa história volta ao início. No dia 4 de agosto de 1944, entre as 10h30 e 11 da noite, os nazistas chegaram ao depósito na rua Prinsengracht. A primeira pessoa que encontraram foi o funcionário Willem van Maren, que os enviou para falar com seus chefes no andar de cima. Justamente em um dos escritórios do primeiro andar trabalhava Miep Gies. Ela depois lembrou que entrou um homem pequeno com um revólver na mão. O oficial apontou para a cabeça dela antes de falar. Os outros oficiais nazistas foram com Victor Kluger, fizeram a ele algumas perguntas e percorreram todo o prédio com ele. A polícia subiu ao quarto de armazenamento na casa da frente e questionou sobre as caixas, sacolas e malas acumuladas no local. Quando pensavam que a inspeção havia terminado, os oficiais continuaram com sua busca. Depois de quase 2 horas, encontraram a porta secreta. Naquele instante, Otto Frank auxiliava Peter Van Pels nos estudos. O pai de Anna ouviu alguém subindo as escadas correndo. Ao ouvir esses passos, ele soube que tudo iria mudar drasticamente. A porta se abriu abruptamente e um homem uniformizado apontou sua arma para ele. Os nazistas reviraram tudo, procurando objetos de valor, espólios de guerra, sacudindo sacolas e maletas. O caderno vermelho e os escritos anexos de Anna caíram no chão, espalhando-se pelo piso de madeira da Casa dos Fundos. Os agentes não apenas prenderam os 8 escondidos, mas também 2 dos protetores, Johannes Kleiman e Victor Kugler. Felizmente, ambos sobreviveram. Kleiman foi libertado rapidamente devido ao seu delicado estado de saúde, pois sofria de sérios problemas estomacais. Kugler conseguiu escapar meio ano depois de ser capturado, aproveitando o caos provocado por um ataque aliado. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Naquele momento, eram poucas as possibilidades de sair com vida. Os 8 judeus que se esconderam na Casa dos Fundos foram primeiro levados para o campo de trânsito de Westerbork, nos Países Baixos. Depois de várias semanas, precisamente no dia 3 de setembro de 1944, foram transferidos de trem para Auschwitz-Birkenau, na Polônia, que já estava ocupada naquele momento. Como um fato interessante, essa foi a última vez que este trem realizou esse trabalho, transportando pessoas até o campo de concentração. Na chegada, foram separados por gênero. Infelizmente, essa seria a última vez que Otto veria sua esposa e suas filhas, Anna, Margot, Edith e August,
permaneceram temporariamente em Auschwitz-Birkenau, onde foram obrigadas a realizar trabalhos pesados. Enquanto Otto, Hermann, Peter e Fritz foram transferidos para Auschwitz, um campo distante localizado a 3 quilômetros de distância, onde também realizaram trabalhos dessa natureza. Em 30 de outubro de 1944, Edith viu suas filhas pela última vez. Nesse dia, elas foram levadas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, no norte da Alemanha. Lá, as condições eram muito mais complicadas, as pessoas sofriam de fome, a higiene era praticamente inexistente e o superlotamento era um foco altamente contagioso para doenças infecciosas, como por exemplo a febre tifoide. Não se sabe o dia exato em que Anna Frank morreu, mas estima-se que tenha sido entre fevereiro e março de 1945. Nesse campo de concentração, ela não morreu nas câmaras de gás, como às vezes foi afirmado. Na verdade, sucumbiu a uma doença, possivelmente tifo. Cerca de um mês depois, em 15 de abril, as tropas britânicas libertaram Bergen-Belsen. A irmã de Anna, Margot, morreu aos 19 anos, ou pouco antes de fazer. A mãe, Edith, morreu em Auschwitz. Otto foi o único sobrevivente a todo esse horror. Quando as tropas russas o libertaram, ele estava ansioso para se reunir com sua família, mas infelizmente isso nunca aconteceu. Os escritos de Anna Frank foram encontrados por Bev Boskig e Mip Gies, que se encarregaram de preservar todos os cadernos e papéis da jovem. Com a esperança de um dia poder devolvê-los, embora infelizmente não tenham conseguido cumprir esse desejo, conseguiram entregá-los a seu pai. Esse diário era tudo o que restava de sua família, e o homem estava disposto a cumprir pelo menos o último desejo de sua filha mais nova. Otto Frank compilou cuidadosamente os diários. Enquanto superava a dor de ter perdido cada membro de sua família, ele se concentrou em um incrível trabalho editorial. Para ele, foi como reencontrar Anna e ouvir em primeira pessoa os pensamentos complexos de uma menina se tornando mulher. Por outro lado, ele também reescreveu alguns trechos e até se atreveu a alterar certas partes. Por exemplo, ele omitiu algumas reflexões da filha sobre o casamento dos pais. O livro de Anna foi publicado em 25 de junho de 1947 com o título que ela mesma escolheu: A Casa do Fundo. Ficaria conhecido como O Diário de Anne Frank. A primeira edição foi de mais de 3.000 exemplares, número que aumentaria exponencialmente. Em 1950, conseguiu publicar na França e na Alemanha. Em 1952, chegou a tradução para o inglês e impactou os leitores da Inglaterra e dos Estados Unidos. O percurso do livro nunca parou, mas à medida que avançava, uma pergunta ressurgia repetidamente: quem teria denunciado Anna e os seus? Surgiram múltiplas hipóteses sobre quem poderia ter traído os Frank e seus companheiros. Alguns sustentam que foi um colaborador da Gestapo, enquanto outros acreditam que foi uma operação de reconhecimento rotineira que resultou em uma tragédia. Nos últimos anos, surgiu uma nova linha de investigação, na qual o ex-agente do Federal Bureau of Investigation, Vince Van Gogh, teve um papel importante. Segundo essa teoria, um tabelião judeu chamado Arnold Vandenberg poderia ter revelado o esconderijo em troca de proteção para ele e sua família. Há documentos que sustentam essa hipótese, e até mesmo Otto Frank, falecida em 1980, aos 91 anos de idade, se atreveu a dar nomes. Ele tinha conhecimento da existência de Vandenberg, mas nunca disse nada a respeito. Independentemente de quem foi o responsável pela traição ou se foi apenas uma casualidade. O destino trágico de Anna e sua família se deveu, em última instância, ao ódio antissemita propagado pelos seguidores do Führer. Anna Frank teve uma vida breve mas intensa. Ela soube retratar o horror que a cercou com uma naturalidade incomum, com beleza e até mesmo com poesia. Morreu jovem, de forma injusta e incompreensível, enquanto realizava uma tarefa que jamais imaginou tão importante e relevante. Milhares de escolas ao redor do mundo têm os escritos de Anna como uma leitura obrigatória, e milhões de pessoas visitaram o museu que foi criado, onde funcionava o refúgio da família Frank, na Holanda. Sempre que alguém abre as páginas do emblemático livro, os sonhos de Anna de ser lembrada como uma grande escritora se tornam realidade. E até aqui o vídeo do dia de hoje. Espero que tenham se interessado pela história de Anna Frank. Se gostaram, peço que por favor deixem o seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Deixem sugestões para possíveis vídeos futuros neste canal. Aqui estão alguns vídeos para vocês continuarem a maratona. Sem mais, despeço-me.
Meu nome é Fito e certamente nos veremos no próximo vídeo do dia.